vamos lá, estamos ao vivo. Mais um episódio aqui. Hoje, Braulio está comigo. Hoje estou de Hoje volta. ele não me deixou sozinho aqui, abandonado, ao relento. Não, Né, Braulio? Isso, é correria, mas tá graças a firme aí, Deus, né? Graças a Deus. Ainda bem, vambora. Agradecer imensamente nossos convidados aqui. Não é dupla sertaneja, mas é José e Matheus. Quase uma dupla sertaneja, mas não é. Bem, não tem problema, a gente canta também. Não esperem que a gente cante aqui hoje. Mas aí, vamos lá. Imensamente agradecer vocês dois por ter aceitado o convite aí, tá incentivando o nosso projeto, né não, Braulio? Queria agradecer a disponibilidade de vocês, né? E é muito importante, né, Davi? A gente procura variar o nicho, né? Sim, com certeza. E é muito importante a opinião de A vocês. gente varia o nicho dentro do nicho. O nicho dentro do nicho, Galera, recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Amazon, tá? Então o episódio acabou de ser transmitido, a gente já faz o upload para as plataformas, tá? Então o episódio de hoje acabou de ser transmitido. Vamos fazer o upload. Graças a Deus, graças ao Arthurzinho, Solid TI. Tá precisando arrumar o computador? Solid TI, ele arruma o seu computador. Igual arrumou o nosso, graças a Deus. Então vamos lá. Galera, vamos apresentar vocês, né, primeiro, né? Zé, se apresenta, conta um pouquinho de você, depois o Matheus apresenta, conta um pouquinho Eu acho que a dele. primeira coisa, então, obrigado pelo convite. Já tem um tempinho que a gente está tentando Então, fazer, tem, né? Mas deu A gente certo. sempre... Demorou Vai. Hoje eu vai. não posso, hoje eu tenho curso, hoje não dá, hoje a gente já tem convidado e a gente sempre vai... Mas hoje tamo deu aqui. certo. Bom, meu nome é José Gonçalves, eu sou psicólogo. Venho trabalhando desde a minha formação com clínica, essa parte mais ligada à saúde, mais esse contexto da clínica, mas trabalho com psicanálise, especialização nisso, venho me especializando nisso, mas sempre em paralelo eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito dessa coisa da dedicação, de entender como é que funciona, não só a prática, mas os bastidores. E psicologia do esporte acaba sendo quase que uma paixão meio secundária. Por mais que na clínica, mas sempre com aquele olhinho, né? Meio que já não deixando de ter algum contato. Seja praticando, seja, por exemplo, até mesmo nos EBUs, né? A gente teve contatos nos EBUs, né, Zé? Inicialmente. Que a gente se conhece mesmo, né? Faz esse contato. Fez esse contato tocando. Lá no time mesmo. A gente era da comissão da saúde. Do time dos EBUs. Depois que o joelho não permitiu mais jogar, aí a gente vai para a comissão técnica, né? Aí sim que a gente começou a conversar mesmo. O Zé deu um suporte psicológico pra gente na época, né? Então eu dava o treinamento pros meninos, o Zé dava o suporte psicológico e o Edu dava o suporte de enfermagem. Deixava todo Abraço, mundo Edu! Mas não deixa de ser uma coincidência, porque muito quem me ajudou nesse projeto que a gente começou a fazer lá foi o Matheus. Né? Que ele sim já foi direto formando, já foi direto mexer com psicologia do esporte, né? Enfim, acho que eu sou esse. Então, Bom, também agradecer. Se solta, Matheus. Vamos Calma. lá. Mas agradecer pelo convite também, né? Acho que é uma paixão falar sobre isso, poder falar sobre isso, bater um papo sobre duas coisas que a gente gosta, que é psicologia e esporte, né? Falar sobre isso é sempre bom. Sou psicólogo, formado pela UFTM, aqui mesmo em Uberaba, veterano do Zé, deixar isso claro. Pegou muita cerveja pra mim. faz parte. Trabalho também aqui em Uberaba, na área da saúde, sou psicólogo clínico e também sou psicólogo do esporte, formado, né? Fiz pós-graduação em Psicologia do Esporte e do Exercício pela Estácio de Sá, em São Paulo. Então, assim, antes de tudo, um jogador de futebol frustrado, né? Que eu sou. Então, futebol e o soccer. Soccer. Futebol americano é outra paixão também, né? Como o Zé, mas essa aí, infelizmente... Essa você não chegou a jogar, não? Não cheguei a jogar porque o joelho também não me permitiu, né? Só um futebol... Porque, cara, como não? É na pôr do sol, poxa. Na pôr do sol, jogando as bolinhas ali de vez em quando, pagando uns bicos, mas tirando isso, não. Mas acho que também esse sou eu. Sou apaixonado por esporte, né? Tanto assistindo como praticando. E dentro da psicologia do esporte achei uma forma, né, de unir essas duas paixões. Tanto trabalhar com psicologia como esporte. Dá para fazer e venho tentando fazer isso desde então. Bom, pergunta, como surgiu a
psicologia na vida de vocês? Primeiro, Nossa, essa pergunta é capciosa. Essa é uma pergunta que, tipo, Do deixa nada eu vocês beber, né? acordou e falou assim, vou fazer psicologia. Difícil. Então, aí é o famoso senta que lá vem história, né? Mas, bom, tentando resumir um pouco, eu sempre fui muito ligado a algumas matérias que a gente vê na psicologia, sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de filosofia, mas por essa parte tem um grupo de amigos meus que a gente sempre mexeu muito com arte, seja jogando RPG, seja escrevendo roteiro, seja mais indo para essa parte mais artística. Eis que uma determinada época da vida todo mundo foi mexer com cinema, o que eu fui fazer? Engenharia elétrica. Né? Obviamente tudo a ver. Né? E foi passando um tempo, você vai vendo aquilo, cara, não tá fazendo sentido. Você começou a ficar frustrado dentro da faculdade. Tipo assim, é interessante, por exemplo, que não tem experiência que a gente, por exemplo, não deixe de ser útil. Pensando aqui até na nossa conversa de hoje, por exemplo, foi lá que eu tive o primeiro contato com o rugby. Foi justamente na faculdade, lá na elétrica, na UF, em Uberlândia, um amigo de Ribeirão, Bevilacqua, tem um esporte que eu pratico aqui, né? E não tô achando ninguém para jogar, vocês não animam não? A gente, o quê? Tem essa bola esquisita, oval aqui, eu vou ensinar vocês. Tá bom, vamos pro campinho da faculdade. Então assim, já foi um primeiro contato, né? Eu falei que eu sou apaixonado por futebol americano, começa um pouco com brincar, eu nem falo jogar, é brincar realmente de rugby e aprender alguma regrinha. Mas desde essa época na engenharia elétrica já não estava fazendo muito sentido, né? E foi justamente quando aqui em Uberaba abriu a faculdade, o curso de psicologia na UFTM. Poxa, entre pagar, às vezes ganhar bem, era uma época que engenharia pagava muito bem, né? Entre ganhar bem e gastar metade do salário no analista, é melhor ser o analista, né? Aí eu acabo deixando a faculdade e vou para psicologia. Tinha já 2 amigos que faziam, fui trocando uma ideia, enfim. Pisei em 2010 e não saí demais, não saí dessa área desde então. Acho que é um pouquinho isso. Tirando porque a gente tem desconto no tratamento, então é sempre uma coisa interessante. É sempre vantagem. E assim, Matheus? bom, a minha história não é tão diferente, não? não? Do Zé, não. Na verdade, eu sempre quis fazer jornalismo, justamente para a área de esporte. Então, assim, desde cedo, né? Querendo mexer com esporte. Mas chegou num determinado momento para testar conhecimento, vou fazer um vestibular aqui, onde que tem Uberaba, o que tem aí na área de humanos, porque eu não sei fazer conta. Então, o que tem na área de humanos? Tem psicologia, vou prestar para ver, todo mundo falando que ia ser um bom psicólogo, né? Que sabia escutar, a velha, né? Não, você sabe escutar muito bem, você escuta todo mundo. Caí, fiz vestibular, passei, vim meio sem saber como fazer, o que fazer. Você não chegou a fazer jornalismo, não? Não cheguei a fazer jornalismo. Prestei, não passei, vim direto para psicologia e cá estou. Faço 10 anos de formado ano que vem, já tô ficando velho, cara. A idade chega, né? Tô ficando velho. 10 anos de formado ano que vem. E também, assim, não era uma paixão no início, né? Mas eu descobri gostar muito disso, né? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas você já terminou a faculdade, já foi logo em seguida pra pós-graduação? Fiquei um tempinho você só atuando em clínica, né? Tempinho parado primeiro, aquela ressaca da graduação. E muito pensando que a psicologia do esporte não dava retorno, né? A gente escutava muito isso. A psicologia do esporte não dá retorno, não tem campo, não tem dinheiro. Você vai gastar, jogar dinheiro fora. E foi numa época que eu comecei a escutar muito sobre podcast também, né? Futebol americano, outros esportes americanos que eu gosto muito. E falei, cara, tem espaço sim pra gente trabalhar com esporte, para o esporte crescer no país, né? Crescer aqui no Brasil. Então eu falei, se não der certo, pelo menos eu fiz o que eu queria. Deu uns 2 aninhos depois, fui para pós-graduação, formei. E hoje eu atendo alguns atletas aí, né? No consultório. Graças a Deus consigo fazer essa ligação, tanto com a psicologia quanto o esporte, né? De que área você atende os atletas? Cara, tenho atleta do jiu-jitsu e do MMA.
São as duas áreas que... E no Muay Thai também, a área de luta, né? Área de luta. A área de luta é, sim, eu fiz Muay Thai muito tempo, né? Futebol não. Futebol não. Não sei o porquê ainda, a gente pode Você até acha que a conversar galera tem muito depois. preconceito? Acho que sim. Eu acho que no mundo da luta a psicologia já chegou de um jeito, assim, as pessoas já enxergam a psicologia como sendo algo necessário, como algo importante, né? Nos esportes de combate. Muito por lá fora já ter, né? Acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Lá fora, pô, psicologia do esporte, os psicólogos já estão fazendo carreira há muito tempo, né? Ganhando muito dinheiro. Aqui dentro não. Acho que como o MMA, o Jiu-Jitsu, o Muay Thai está muito em alta também, tem, né? Lá fora já é bem consagrado. Eu acho que a galera aqui está percebendo e está buscando ajuda. Está buscando. E qual é importante a profissão de vocês na questão de mudar o mindset dos atletas? Explica aí pra galera. Eu acho que isso é a base do mindset na cabeça do atleta é fundamental, porque a parte fisiológica funciona, né? Eu penso assim. É muito difícil, talvez, você conseguir separar as duas coisas. Não adianta, você pode pegar o esporte que for, você pode estar com o corpo em dia, você pode estar com a técnica em dia, se você não tiver uma mínima estrutura para organizar, por exemplo, o que você está sentindo, como você está lidando com a pressão, vai emperrar a engrenagem. É onde, por exemplo, talvez até nessa questão dos próprios esportes individuais, a gente vê muito isso no caso, por exemplo, de jiu-jitsu, boxe. A gente pega até outros esportes, normalmente, quando a gente... Às vezes começa até mais tarde, a pessoa pode começar mais tarde, vem muito de não saber como, por exemplo, sentir, se comportar no campeonato. Então, sai, por exemplo, às vezes do treino, algo que era tranquilo para ele, na hora que chega e tem que lidar com a pressão de uma arena lotada, tendo lutas preliminares, ele fica assistindo e, poxa, aconteceu isso, né? Ó, tal cara perdeu, nossa, olha o golpe que tal cara fez. E eu? Como é que ele consegue se minimamente organizar, diminuir níveis de ansiedade, setar essa ansiedade num nível que não vá também atrapalhar, ele não vai entrar dormindo no tatame. Então, assim, esse ajuste fino é fundamental. Não adianta você ser um monstro quanto ao seu físico, quanto à sua técnica, se você não tiver essa forma de conciliar os dois. A engrenagem quebra, né? Exatamente, né? Você me pergunta como mudar isso. Difícil, porque, né, a gente tem que considerar que cada um é um, né? Cada atleta é um atleta, tem atleta que funciona de um jeito, atleta que funciona de outro, né? Mas isso que o Zé falou é muito importante, porque a gente vê muito, eu acho que vocês aqui que trabalham também com essa parte, vocês veem muito atletas que na academia, nos treinos, rendem de uma forma... É o que a gente fala que o atleta no treino é um leão, no jogo é um gatinho. Exatamente, né? E aí você fica porque assim, ele acha que ele não se adapta ao ambiente competitivo em larga escala. Exatamente, né? Você sabe que o atleta é capaz de fazer o cara tem um potencial. Tem potencial. Fisicamente ele sabe fazer, tecnicamente ele sabe fazer. Fala, poxa, então o que tá faltando, né? Para ele. Às vezes essa parte psicológica, como você disse, do ambiente da competição, né? Tem atleta, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Que é um esporte que também eu sei que o Zé gosta. Você vai para uma arena, você tem as lutas anteriores. Estudo a minha adversária, não estudo. Tem gente que funciona de uma maneira que prefere estudar, tem gente que prefere, não, prefiro saber na hora. Então cada um é um nesse sentido, e aí a gente vai num trabalho muito mais afinado, 1 a 1, para tentar fazer essa mudança, né, na cabeça do atleta, de, poxa, ó, é só mais um desempenho, né, você vai fazer aqui nada além do que você treinou, nada além do que você já está acostumado, né, e aí é um trabalho longo, a gente vai falar mais sobre isso também, imagino, né, aqui. Mas me veio até um exemplo aqui para ver o tanto que talvez dá para pensar que é um pouco dissociado, às vezes, dissociado no sentido assim de não dá para carregar, não é só corpo, não é só físico.
Você falou, tipo, no cara que é o leão. Um leão no treino, treino, um gatinho no... É um cordeirinho, um gatinho no campeonato, né? Um exemplo que a gente pode ter disso, por exemplo, é muito o que acontece às vezes em jogos eletrônicos, em esporte mesmo. Que é algo que, tipo assim, hoje em dia move uma grana violenta. E que já tem muito psicólogo trabalhando, todas as equipes de ponta têm psicólogo trabalhando. Você pode pegar o jogo que você quiser, né? Digamos, o esporte que você quiser. Pode ser League of Legends, pode ser o CS, Valorant, você pega o... Dota. Dota é um bicho meio esquisito, né? Mas tem. Quem joga Dota... Ó, o Tsuka tá ali até olhando com Você joga cara Dota, feia. Tsuka? Eu joguei, Ali a gente doteiro. Brincadeiras à parte, ali não tem muito como salvar ninguém não, mas os caras são foda. Você falou de League of Legends e fala que Dota não dá pra salvar. Não, é porque é complexo pra caramba o jogo, né? Então assim, você precisa... Tá. Mas enfim, o que acontece muito nesses... que eu tô trazendo até esse exemplo? Teoricamente, a galera não precisa do corpo. Teoricamente, né? Então, bom, vai treinar, normalmente você vai fazer um screen contra uma outra equipe que você não vai jogar numa semana ou não está no campeonato. Chega nesses treinos, a gente tem diversos relatos que de repente o jogador, caramba, o que ele está fazendo? Ele está operando um milagre aqui, ele está amassando o pessoal. Chega no jogo, fica esse gatinho. O que tem de diferente no jogo na hora, o que tem de diferente no treino? No treino você pode errar. No treino você pode se permitir ser mais arrojado, ser mais agressivo. No jogo, tem muita gente assistindo. Você pega, por exemplo, esses campeonatos. E a gente pode até trazer para esporte convencional. São milhares de pessoas. Às vezes centenas de milhares de pessoas que estão te assistindo. No treino você tá mais, tipo, solto por conta dessa opção de eu posso errar aqui porque eu tô treinando. O objetivo é esse, né? Agora, na hora do fight mesmo, do pega pra capar ali que a gente fala, cara, não posso errar. Então, onde que a tensão aumenta. E para pegar só esse aspecto mesmo, quem tá te vendo ali no treino? É o pessoal da sua equipe, é seu Sim, staff. ninguém, né? Tipo assim, a galera que eu conheço, do meu convívio social. Sim. A galera que não vai me julgar, a galera que eu, teoricamente, eu não vou competir, né? Então é muito tranquilo na hora do treino, nesse sentido. Transformar o treino em jogo, né? Ou em luta, ou em qualquer, né, que seja modalidade, aí já é mais difícil. Então a gente, repassando a pergunta, né? Como mudar, eu acho que a gente treina a mente também. É possível a gente treinar a mente. Eu acho que isso que a gente tem que ter como noção, assim, básica. A mente a gente treina. Não adianta a gente pegar tanto ferro, não adianta a gente treinar exaustivamente uma técnica, tática, mas a gente também tem que treinar a mente, porque na hora ali também pode ser uma fração de segundo que a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Em certos esportes, tem esporte que a gente precisa pensar muito, tem esporte que quanto menos pensar, melhor, né? Chegar lá e fazer alguma coisa mais... mais enxuta, né? Exatamente. Não deixar esses pensamentos virem. Acho que depende do esporte também, né? Mas entender, né? Que chegou na hora ali da competição, você tem que dar o seu máximo, vai ter que ser o pico, né? Os grandes atletas, a gente até vê que no treino, muitas vezes repete, é muito exigente, mas chega no jogo, na hora do jogo, na hora da luta, na hora... corresponde, né? Então é ter o seu pico naquele momento. Não adianta nada, entre aspas, vamos lá, né? Não adianta nada você ter o seu pico no treino, chega na hora da competição e seu desempenho vai lá embaixo, né? Acho que treinar a mente é o mais importante nesse sentido. O atleta chegou no consultório, meu Deus. Esse vai ser mais pra você, né? Você já atendeu atletas, Atleta, assim, dentro do ambiente de um clínico? contexto do esporte. Do esporte, não. Dentro do esporte, não. Mas por questões fora do esporte. Mas para a prática dele, não. Tá. Você faz o desmembramento, tipo assim, você faz tipo uma regressão, assim, você não é um esportista, você agora é uma pessoa. Que é o ponto que você tá errando desde lá da infância? Porque isso com certeza tem uma correlação agora aqui onde você está no esporte. Você faz a desmembração ou não? Você trata, tipo, aquele ponto que ele está com dificuldade? Acho que uma excelente pergunta, né, Davi? Porque a gente confunde, né, a psicologia do esporte com a psicologia clínica de um atleta. São coisas diferentes, né?
Quando um atleta chega para tratar algo extremamente ligado ao esporte, a gente faz uma primeira conversa, tenta entender a demanda. Muitas vezes a gente percebe que a demanda não tem a ver com o esporte foi só um caminho para o atleta chegar e falar de coisas mais... Foi um gatilho. Foi um gatilho, né? A gente chega lá, vou falar sobre esporte, vai ver, tá falando sobre a mãe, né? Acontece. Mas quando o foco é no aspecto técnico, no aspecto esportivo, aí a gente foca mais nesse sentido, né? Aí falando um pouquinho das coisas que a gente trabalha, conter ansiedade, né? Respiração, como dosar a adrenalina, tudo isso a gente vai tentando controlar. Uma coisa que a gente tenta trabalhar muito, a periodização, os rituais, as rotinas, né? Para você chegar na hora da competição, na hora do treino. Então a gente vai nesse ponto, uma coisa muito mais técnica, né? Claro que às vezes a gente vai esbarrar em aspectos psicológicos, como uma depressão, uma ansiedade, algum transtorno, algum problema dentro de casa que está impedindo o atleta de performar bem, né? E aí a gente vai tentar tratar disso junto também. Mas é sempre importante pensar que na psicologia do esporte, a gente vai tratar o atleta. Claro, com o lado humanizado, sempre voltando para o ser humano, não esquecendo que por trás do atleta tem um ser humano, mas o foco vamos dizer assim, é no desempenho, principalmente no alto nível, né? Quando a gente está falando de psicologia do esporte em alto nível. Mas o foco maior dentro da psicologia do esporte é o desempenho. Tá? A gente conversa, claro, a gente dá um suporte clínico, a gente vê muitas vezes que essa questão lá da infância está impedindo de performar, mas a gente vai sempre focar ali na questão da performance, na questão do exercício, o que pode melhorar, como fazer com que esse desempenho aumente. Então é muito legal quando a gente pode ter um diálogo direto com o treinador do atleta, chegar ali, ver um treino do atleta. Eu já fiz muito isso, de ir até a academia, ver treino, para ver como ele se comporta no ambiente de treino. Para ver como ele se comporta, ver como que é a rotina, para ver o que tem alguma coisinha às vezes que pode ser mudada. O Zé falou de exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na minha cidade, de um atleta de Muay Thai, né? Que uma coisa mínima que a gente pode pensar que não tem nada a ver. A música de entrada dele, na hora de lutar. O cara colocou uma música que lembrava do pai falecido, né? Que tinha falecido. Você pode falar, pô, da hora, o cara vai chegar motivado, vai lembrar do pai e tudo mais. Só que o cara chegou na hora e desmanchou com aquela música. Entrou completamente abatido no ringue, sem foco, com muita distração. O primeiro round já foi finalizado, né? Então, assim, detalhe, né? Uma música, talvez, que vai ser não vai ser o que vai te fazer ganhar, mas pode ser o que vai te fazer perder, né? Então, assim, trabalhar esses pequenos pontos dentro da rotina do atleta é muito legal. Por favor, pode falar. E aí a psicologia permite isso, tipo, detectar esses gatilhos, tipo, o que motiva um, às vezes o outro não motiva, né? É exatamente isso, assim, eu acho que essa palavra motivação ficou banalizada, né? O que me motiva? Falou direitinho, o que motiva um não motiva o outro, né? Talvez uma música pode ser motivador para um, pode ser gatilho para o outro. Dinheiro pode motivar um, pode não motivar outro. Aqui a gente está dentro de uma academia, né? Que com certeza tem gente de todas as idades. A gente vai falar que uma menina de 15, 16 anos que vem aqui vai ter a mesma motivação de uma senhora de 80 anos que está vindo, né, Então, se você... a motivação delas vai ser a mesma. Provavelmente o desempenho delas não vai ser o mesmo, né? Então, você tem que entender qual que é a motivação. Vocês perguntam, né? O que você quer aqui? Então, para um atleta, do mesmo jeito essa motivação física, psicológica é muito importante, né? O que te motiva? O que vai te fazer você levantar, ir lá, treinar, suar, gastar tempo, gastar seu fazer esforço, gastar sua energia, pra quê? Né? Alguma coisa tá te motivando, vamos descobrir o que é e aí pegar pesado nessa coisa, tentar aumentar isso. E é aí onde que talvez a gente possa começar a fazer um pouco da diferenciação de algo que é meio senso comum. A gente vê muito, às vezes, em vestiário, tipo futebol, a famosa preleção, que sim, é um discurso motivador, mas isso não é um trabalho psicológico.
O que, por exemplo, muito o Matheus está trazendo, você não faz no dia. Você vai fazer uma entrevista com a pessoa, você vai ver como ela reage a cada estímulo. Não tem como trabalhar sem estar, por exemplo, no tatame, no campo, junto com comissão técnica. Justamente para você meio que ver como essa pessoa vai lidando e você vai meio que condicionando ela a como lidar com a emoção, com o estresse, a tensão, durante todo esse processo. Você traz esse exemplo aí que é fantástico, né? Talvez para uma pessoa, ela, nossa, vou entrar com sangue no olho. De repente ele entrou, foi com lágrima. E, de novo, cada um reage de um jeito. Então, ok ele ter reagido desse jeito. Que bom trabalho com o Matheus e descobrir, olha, acho que a gente precisa mudar essa estratégia. Acho que a gente precisa ir testando, inclusive, isso. E adaptando e vendo a melhor forma de você extrair, talvez, esse limite entre a pessoa entrar num nível de estresse ou de estímulo que vai possibilitar ela ter esse desempenho máximo sem, por exemplo, saturar. Sem, de repente, fazer a água entornar do balde. E aí, enfim... aí nesse exemplo, né, por exemplo, vamos entrar com sangue no olho. Se você entra com sangue no olho numa luta de Muay Thai, de MMA, de Jiu-Jitsu, você corre o risco de nocautear ou ser nocauteado rapidinho, né? Então você tem que entrar, vou entrar com sangue no olho, vou pra matar, Tá, e aí você... Um minuto de luta, você já tá no chão. Você falou da gestão de adrenalina, né? De cardio. Foi muito com sede ao pote. Exatamente, né? Então a gente tem... E outra coisa importante que acho que a gente está falando aqui é da questão das características de cada esporte, né? Quando a psicologia do esporte começou a ganhar um pouquinho de relevância, a gente viu muita gente que nunca mexeu com esporte trabalhar com psicologia do esporte, né? E aí já aconteceu alguns casos que a gente escutava na época de, por exemplo, aqui, né, não sei, esporte cada um gosta mais, pratica, mas gente de futebol americano fala, não sei o quê, o atleta chegando para psicólogo falando, que eu sofri um fumble, a pessoa, o que é isso? Aí dificulta um pouco o seu trabalho também, você tem que saber o que você está falando, né? Eu não vou mexer com golfe, eu nunca joguei golfe na vida, não sei o que significa nada naquele negócio, né? Eu preciso saber um pouquinho do esporte que eu vou... É total importância, tipo, a pesquisa de campo, né? Você vivenciar, né? Quanto mais, eu acho que isso é um diferencial. Quanto mais você vivencia, é claro, você estudando apenas, você consegue também ajudar. Mas se você vivenciou aquilo, né? Acho que tem um peso, né? Dentro do atleta também olhar para você, saber que você sabe do que você está falando, né? Você já ali, eu fazia muito tempo muito Muay Thai, né? Então, assim, saber que o atleta do Muay Thai vinha olhando para mim, sabia que eu também tomava umas pancadas na cara, né? Sabia que eu suava, acho que o futebol americano é a mesma coisa, você sabe o que você tá falando, sabe? Passa um pouco mais de crédito, de repente aquele... O cara tá falando isso pra mim, tem que fazer isso e tal. Ele nunca entrou aqui dentro, ele nem sabe como é que é levar uma pancada. Exato. E é respeitar o atleta. A gente acha que o atleta, às vezes, acha que o atleta é meio burro. Não é, não. O atleta sabe passar muito mais do campo, do campo, da academia, do treino pra você do que você. Você não tá lá, né, suando. É muito fácil, às vezes, nosso consultório bonitinho, ar-condicionado, né? Julgar um atleta, né? Mas não, a gente precisa ir para campo, a gente precisa ir lá ver como que tá na academia, como que tá no treino, como que tá... Tudo nesse sentido, a gente precisa ir lá ver pra gente conseguir trabalhar melhor com o atleta. E você trabalha esporte coletivo, né? Eu toquei esse projeto um tempo, né? Saí da faculdade, já tinha esse contato com o time. Eu acho que foi quase um ano. Quase um ano que foi quase um ano. Eu lembro que a gente fez o acompanhamento do Campeonato Mineiro de futebol americano. Foi você e a Daiane, né? A Daiane iniciou e depois você começou a tomar conta. E aí ela meio que me trouxe, convidou, a gente foi trabalhando nisso. Né? Mas assim, uma coisa eu acho que até é importante de falar, antes até de falar do coletivo, que trazem outras dificuldades, mas assim, outros eu acho que alegrias também, outras vivências. Mas não é só a gente conhecer a técnica, ou conhecer o termo do jogo, mas é muito importante você conhecer a cultura do esporte. Agora eu não vou lembrar o nome, até eu tive esse contato, conheci essa pessoa, uma senhorinha, psicóloga do Timbó Rex. Foi justamente na época do
dos Rebus, né? Que aí os meninos, se quiser a gente passa o contato e tal, e fez isso. Mas tem uma foto da senhorinha, ela chegando, tava um OL, em linha ofensiva, posição no futebol, tipo assim, aquele cara que é literalmente 3x4, quase 160 quilos, 140 quilos, forte, um touro. E ela meio que dando uma chamada. Timbó Rex é um time que é referência, eu até não estou tão atualizado, mas durante muito tempo foi referência no futebol americano nacional, com títulos, trabalhos expressivos, inclusive nessa parte de comissão técnica, né? E essa senhorinha lá, tipo assim, tem uma foto dela grudando no capacete dele, puxando para baixo para ele olhar para ela e meio que dando uma bronca nele, tentando, imagino eu... Expressivamente puta, né? Mas despertar o cara. Parece que ele estava muito passivo. Então, assim, é conhecer que talvez para esse esporte, talvez para aquele atleta, isso vai fazer bem. Talvez chegar, por exemplo, nesse esporte, num dia de jogo, é muito também importante separar. Dia de jogo é uma coisa, trabalho durante a semana é outra. Naquele dia, na sideline, no lado ali de fora, se ela, oi meu filho, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá se divertindo? Você tá... Não vai funcionar. Não é da cultura do jogo. Então, assim, vai bater na cabeça dele e falar assim, filho da puta, acorda, caralho! Às vezes não é nem, digamos, às vezes a pessoa vai precisar de nossa, seu filho da puta, pô, acorda e tal. Às vezes é até um outro discurso. Teus irmãos de time ali estão se fudendo. Você deixou o cara passar, você tem que proteger o seu QB. Às vezes é até nesse sentido, né? Mas, de novo, aí é a pesquisa, é o trabalho do dia a dia que vai te dar as características de como você vai agir com determinado atleta ou não. Tá? E aí eu acho que tem, só para antes do Zé falar do coletivo, né? Já que a gente tá dando exemplo dos outros, acho que ele tem que dar da gente também, colocar a cara a tapa aí, né? Pra gente ver como que é muito de pessoa para pessoa, né? Eu, quando eu fazia Muay Thai, eu lembro direitinho que às vezes eu tava fazendo sozinho, meu professor falava, mas hoje você tá numa nhaca, mas num sono, e gritava, e tentava me motivar, e falava, vai, mas não sei o quê. E eu numa nhaca, num sono, completamente fazendo as coisas por obrigação. E aí teve uma vez que eu fui treinar, na época eu tava com uma menina namorando, né? E ela foi treinar comigo, ex-namorado. E ela treinando lá, magrinha e tal, treinando, olhando pra ela, falei, eita, o menino tá treinando melhor que eu. Rapaz, aí eu virei o touro, né? Falei, nossa, hoje eu vou treinar, e treinei pra caramba. Pedia 10, dava 12, faz 15, pagava 20, era desse jeito, né? Aí ele ainda brincou comigo, Matheus, trazer teu namorado aqui pra treinar todo dia agora com você. E aí acho que ele foi sagaz de perceber que eu tinha o lado da competição. Então quando eu tava meio, hoje eu não tô a fim de treinar não, ele só chegava do lado e falava, rapaz, hoje aquele fulano de tal, nossa, hoje ele treinou bem pra caramba, fez 20 chutes em tanto tempo, não sei o quê. Então você vai ver então. Aí você começa a treinar, a fazer. E eu acho que na academia é muito isso, né? Também, né? Aqui no exercício, na atividade física, né? Tem aluno que chega, que a hora que põe alguém do lado para treinar, nossa senhora, começa a treinar feito um louco, porque quer bater o outro. E aí vai do atleta, do professor também, né? O instrutor verificar. Todo o ser humano vai nesse quesito, cara. Porque, igual aqui na academia, tem muito disso, né? O cara chega e vê uma menina pegando mais peso que ele, velho. Ele olha e fala assim, porra, velho, a mulher pega mais peso que eu? Ô, louco, vou pegar mais peso. Mas, cara, assim, tem que ver que a mulher tá treinando há muito mais tempo que ele. Ela tem uma condição muito melhor que ele tá chegando agora, velho. Aí onde que acontece as merdas de machucar. Sim. Entendeu? Aí a importância do cara chegar e falar assim, vem com calma. Ela tá mais tempo que você. Vamos dosar. Eu sei que você quer, mas você vai chegar nesse nível, mas vamos. Então, assim, eu acho que é do ser humano esse tema de competição. Sim, a gente fala tanto do CrossFit, o Brown não gosta do CrossFit, não. Mas a gente fala tanto do CrossFit, mas o CrossFit, ele, tipo,
ele introduziu esse aspecto de competição dentro das aulas. Sim. Eu acho que é por isso que, Motivou, tipo né? assim, ele é bom e ele é ruim, Uhum. por conta desse quesito, entendeu? Uhum. E pode vir muito machucado, por isso que eles falam, o CrossFit machuca muito. Machuca muito por conta desse quesito. Sim. Porque o cara vê uma mulher fazer um hand clean com 20 quilos, aí tem aquele negócio, porra, você é uma mulher, consegue? Vem aquele machismo, né? Uhum. Que são isso, né? Se a mulher consegue fazer com 20 quilos, eu também vou conseguir fazer com 20 quilos. Só que ele não tem uma técnica certa, pronto. Porra, machucou. Uhum. Exato, e aí vai Entendeu? o negócio, motivação demais também faz mal. Faz É. mal. Né? Quando você tá Mo- muito motivado, às vezes... Modere seus apetites, É. né? E aí, por exemplo, isso pode parecer a gente brincando aqui, mas é uma das funções também dessa parte da psicologia. Calma, por que você está sentindo tudo isso? Por que você está, às vezes, dando esse gás ou tendo esse sentido nessa hora? Esse sentimento, né? Agora você pega, por exemplo, até comissão técnica, a gente pode pensar, pode pegar um instrutor. Por que você não está, por exemplo, pegando esse cara e calma, o foco é E esse. por que isso vem isso vem do ser humano? Por que esse princípio competitivo? De onde surgiu isso do ser humano? Tá aí, boa pergunta, Então, uma né? pergunta que algo, vai horas, né, pra gente conversar sobre, É- mas acho é que o Zé algo- é mais capaz. é algo inato, talvez, nosso, porque são características que, digamos, a gente vai nascer com isso. Sobrevivência? A gente pode Talvez. pegar a gente pode pensar numa linha mais evolutiva, onde a gente vai ter sim a questão da competição, né? A gente pode pensar numa questão darwiniana mesmo, né? Do mais apto, do que consegue se adaptar mais, né? A gente pode ir por esse lado. A gente pode pegar, por exemplo, até mesmo dentro da psicanálise, quando a gente trabalha teóricos como, por exemplo, Melanie Klein, e ela vai colocar algumas características que são inatas a todo mundo, como tolerância à frustração, resiliência, né? Voracidade. A gente pode pensar nisso. É sempre querer mais. Qual que é esse impulso interno nosso que a gente relacionando com o mundo? Eu quero competir, eu quero mais. Algumas pessoas têm isso num nível maior. Às vezes pode inclusive trazer muitas angústias, muitos problemas. Às vezes tem isso de menos e vai trazer outros problemas. Então, assim, eu acho que são características inatas a todo mundo, né? De onde isso saiu, não sei. Sei que a gente tem, né? Mas pode ser algo muito bom se devidamente trabalhado, né? Surgiu uma pergunta aqui no chat. Galera que tá no chat, se quiser mandar, pode mandar pergunta aqui no chat, tá? Gabriela mandou a pergunta. Competitividade pode ser modulada? Pode ser modulada? Calma, essa é uma pergunta. Tá. Dá pra criar competitividade em quem não é competitivo por natureza? Eu acho que todo mundo é competitivo. Tá? É assim, minha opinião. Sim. Agora dou a palavra aos professores. Eu acho que todo mundo tem um quê de competitividade, sim. Dá pra ser modulada? Dá. Aí vem o aspecto do o que te faz competir. É o mesmo aspecto que a gente tava falando, o que te faz. O que te faz motiva. O que te motiva, né? Tem gente que é menos competitiva do que outros, né? E tá tudo bem também. Vamos lá, lembrar que tem o esporte recreativo, a atividade física, nem todo mundo tá aí para competir, né? Eu acho que, agora, sim, é porque a gente tá levando isso num nível em termos de esportivo, né? Uhum. Mas eu acho que todo mundo tem um feeling competitivo. Sim, Só que, tipo assim, cada um tem em uma vertente, entendeu? uhum. Tem gente que é competitivo no esporte, mas tem gente que é Exato. competitivo em relação à finança, tipo assim, eu quero ganhar mais que o outro. Uhum. Então, tipo assim, todo mundo tem uma competitividade. Uhum. Só que, tipo assim, cada um tem o seu... Vamos usar essa palavra. Eu trouxe até uma outra palavra, voracidade, né? A gente pode pensar também em agressividade. Lembrando que isso não é violência. Agressividade é um outro contexto, depois eu até falo um pouquinho mais disso. Mas para responder a pergunta da Gabriela, a gente sempre vai ter isso em um nível ou outro. Então, a questão é qual que é o sentido que isso tem para a pessoa. Se a gente está falando, por exemplo, de uma competição, se a gente está falando de voracidade, desse ímpeto,
Por vezes, isso é uma coisa também natural nossa, pensando em psicanálise, o quão esse medo de ter isso, a voracidade, gera automaticamente, por exemplo, um medo da gente conseguir. Sim. Né? Explica o que é voracidade. Né? Vamos pensar... Em poucas palavras. Tá, vamos pensar Pode a até voracidade. exemplificar. Vamos pensar a voracidade, por Só exemplo... pra galera que tá nos assistindo entender Vamos o que é pensar voracidade. fome. Vamos pensar realmente vontade de realizar um desejo, de ter algo que quer, esse ímpeto. Esse impulso. Vamos chamar isso de voracidade. Sim, tá. Pensando em Klein, usando uma metáfora, olha, o neném vai grudar na mãe, quer sugar a mãe, e um medo, numa fantasia, de que isso vai destruir esse seio que alimenta. Tá, isso aqui é clínica. Trazendo isso, por exemplo, para o contexto mais do esporte. Beleza. O quão talvez é um medo de, por exemplo, soltar toda a minha força numa luta, o medo de, por exemplo, eu perder o controle, que faz com que eu, por exemplo, não atinja esse nível de competição. Então, é muito importante, talvez, a gente fazer, olha, todo mundo tem um nível de competição, mas pensar o que talvez possa impedir disso se manifestar. Eu acho que entender também, acho que você falou bem, né, Davi? Onde vai se manifestar? O esporte é uma via, né? E é porque muita gente fala em competição e fala assim, o cara não joga nada, o cara não é competitivo. Sim. Não, ele é competitivo em alguma parte da vida dele, ele é competitivo, com certeza. Sim, né? E falando dentro do esporte mesmo, né? Eu brinquei com esse meu exemplo, eu nunca fui um cara para competir alto nível, nunca gostei de ir lá, mas eu competia contra os meus colegas de academia, contra os meus colegas de treino. E contra eles eu queria competir, deles eu queria ganhar, deles eu queria ser mais rápido, mais forte, né? Queria ser melhor. E aí tem anos e anos de análise aí para entender o porquê que eu sou assim. Mas não vou falar disso aqui não. Mas assim, né? Eu descobri essa minha competitividade, né? Isso me fazia treinar melhor. É contra os caras, é contra ali no dia a dia. Quanto um atleta da academia, tô nem aí, tô ligando não. Essa é a minha. Então assim, dá pra gente entender, dá pra até tornar alguém não competitivo mais competitivo. Entender o que motiva ele, o que leva ele, o que faz ele querer ser melhor. É contra você mesmo, né? Aquela competição você com você mesmo. Quando você encontra essa também, talvez seja uma das melhores, porque o cara vai dar o melhor dele toda hora. Não, eu preciso ganhar de fulano. Tá, então vamos lá, vamos ganhar de fulano. Então assim, desse jeito também encontra qual que é a sua verdade. O que faz dar sentido para aquela prática que você está fazendo. Porque uma coisa, por exemplo, que pode causar até inclusive muito problema e muito sofrimento, pega a figura do atleta frustrado. Vamos pensar, futebol, a gente vê muito isso que é muito da nossa realidade, né? Que menino que é bom de bola e tal, e tentou escolinha e de repente não deu certo. Aí ele vai para o racha de fim de semana, que é o lugar para divertir, que é o lugar para ele talvez ter um ganho de qualidade de vida, física, mental, social. E isso é um contexto que não dá para desvincular no esporte, inclusive no de alto rendimento. E aí ele vai e se frustra. Aí ele briga com todo mundo. Ele reclama quando de repente o cara passa a bola para ele. E ok, não tem problema se reclamar se o cara foi fominha. Acabou o jogo e ele não conversa com o cara. Aí a gente tem um problema. Aí provavelmente isso não está fazendo tão bem para a pessoa. Então assim, inclusive, aí voltando para o que a Gabriela perguntou para a gente, né? Entender esse contexto é muito importante para a gente sim conseguir talvez desenvolver, eu não vou nem falar modular, mas desenvolver o que aquela pessoa consegue. Que eu acho que esse é o segredo. A gente não vai conseguir tirar, às vezes, ela, se é uma pessoa que já tem isso quase que estrutural, né? Quase como uma limitação muito grande, botar ela em 100%. Mas, de repente, 80, 70, 60 já vai ser lindo. Então, sempre o que ela consegue. Eu acho que é isso também, né? Como a gente está falando, para tentar ser mais didático, assim, vou tentar ser claro. Nem todo mundo vai querer competir contra o outro, né? E eu acho que aqui, né, vocês que trabalham com isso diariamente, quando vocês veem um atleta competindo contra ele mesmo, talvez a felicidade do instrutor, do professor, seja tanto quanto ver um atleta ganhando determinada coisa, né?
ele pegando mais peso ali, ele fazendo mais repetição, vendo qualidade de vida, a qualidade de vida dele melhorando, ele conseguindo atingir os objetivos dele. Isso é competitividade também, né? Então o atleta está chegando a esse nível, seja um atleta de alto rendimento ou um atleta de final de semana. Se ele está tendo essa melhora naquilo que ele se propõe a ter melhora, pronto, acho que atingimos um nível de competitividade bom. Não precisa necessariamente bater todas as outras pessoas, ser o melhor, né? E isso muda com o tempo também. Por exemplo, é muito comum a gente pegar, não sei se você pegou até nesses casos que você atende, esses clientes que você atende, mas muito no jiu-jitsu, às vezes a pessoa que é tão travada, sente um peso tão grande ao entrar numa competição, que às vezes o lindo para ela ali é de repente só conseguir pisar no tatame. De repente de um tempo, poxa, consegui uma vitória ali. Isso já é um máximo para a pessoa. Se a gente entrar, por exemplo, tentando modular para ela sair com a medalha, a chance da gente frustrar muito mais a pessoa, talvez criar um outro trauma ali, outro empecilho para ela continuar, é gigante. E aí você faz dentro da avaliação, você tem mais ou menos essa métrica na anamnese, É importante que seja o objetivo da pessoa, né? E trabalhar sempre, aí eu e o Zé aqui a gente tem uma diferença de abordagem dentro da psicologia, mas acho que é legal justamente para poder trabalhar sempre com metas pequenas e alcançáveis. Então, se eu chegar aqui na academia pro Davi falando assim, Davi, em um mês você me leva para participar aqui na competição de fisiculturismo aí, eu quero participar, que eu quero tá ganhando. Davi vai olhar para mim e falar, Matheus, sinto muito, né? Mas acho que não vai dar. Mas o que dá para fazer em um mês? Né? Em um mês, talvez em um mês eu não vou conseguir te levar. Mas daqui quanto tempo eu vou conseguir te levar? Tá, tanto tempo. Um mês, o que eu vou conseguir fazer? Né? E aí você vai tendo essas pequenas metas, vai cumprindo, vai colocando elas como objetivos e alcançando, né? Eu sempre uso muito essa metáfora. Tá, eu quero ser campeão mundial de tal esporte. Beleza, você tem uma meta aí gigante. Só que não vai depender só de você. Embora a gente tenta, né? Vamos ser assim, claro, para você ser campeão mundial do esporte, tem que bater todo mundo ali dos outros competidores, né? Então, assim, você precisa, você chegar nesse nível, ser campeão, você precisa ter muitas outras coisas antes. Então, vamos trabalhar meta a meta, dar valor a essas metas, né? Eu acho que isso é importante. Quando a gente pega uma meta enorme e transforma ela em metas menores, fica mais claro. E aí, você consegue ter mais satisfação naquilo que você está fazendo, né? Vou vir na academia... Quantas vezes? Isso aí eu acho que é clássico, né? Não, vou vir na academia 5 vezes por semana, faltou uma vez, já não vem mais, né? Porque botou aquele objetivo. Mas é o que eu sempre converso. Eu conversei até ontem com a aluna que estava começando a academia aqui, que eu fiz avaliação nela, e ela, vou vir todo dia. Eu falei assim, não, calma. Vamos estipular 4 vezes na semana? Você consegue vir 4 vezes na semana? Não, 4 vezes na semana eu consigo. Então vamos estipular 4 vezes na semana? Se você vier todo dia, ótimo. Mas a meta é 4 vezes. Vamos botar uma meta menor justamente para não se sentir frustrado. Aí não vem o primeiro dia. Aí fala assim, não fui, já era. Aí começa aquela bola de neve. Não, e aí começa uma coisa pior ainda, né? Que vai para essa bola de neve. Poxa, mas eu paguei academia e agora o que eu faço? Né? Vai gerando essa angústia. Não, mas é terça-feira já. Deixa eu esperar a segunda. Né? Não, esse mês tá pago? Tá bom, o próximo eu pago de novo e eu vou. Daqui 2 semanas. Até lá. E vai gerando tudo isso. Se a gente for pegar... tipo assim, eu acho que a gente não tá nem brincando com teoria não, viu? Porque o que você falou, por exemplo, é muito, muito pertinente. Beleza, gente. Vou pegar outro exemplo. A gente gosta de NFL, tem, por exemplo, num dos seletivas que o pessoal faz, o Combine, né? Para ver quem são os calouros que saem da faculdade, vão pro esporte. Uma das coisas que eles fazem é bench, né? O supino. Eles, massa, né? Vamos ver como é que faz. Beleza, os caras fazem repetição com mais ou menos 100 quilos, né? São quantas libras? Vai dar mais ou menos 100. 100 quilos. 100, né? Acho que é 100 quilos mesmo. Beleza. Aí o cara que menos levanta, faz 15 repetições direta com 100 quilos. Cara magrinho.
Eu acho que a gente vai sair daqui pro No hospital se combiner. for tentar fazer. QB, eu acho que foi o QB. Quem faz menos é QB, acho que é 25 repetições. Normalmente a galera nem faz, né? A galera, tipo, não preciso mostrar que meu esquema é lançar bola, então nem vou me desgastar com isso. O cara, normalmente, quando tá numa posição que não depende tanto de força, ele faz pra, isso aqui é um a mais que eu tenho. Né? Mas a galera faz acho que é em torno de 20, viu? O quê? 20 repetições. Os que fazem menos. Então, os que fazem menos, que é em torno de QB e tudo. Porque O wide faz uns 14, porque 15, eu tava conversando né? na época com o Vinicim, ele falou. O Vinicim tava jogando de wide. Na época, ele falou assim, não... O Vinicim tá no Whalers, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Não sei como é que chama o time lá. Não sei quem é Ribeirão Preto. Descobre aí pra gente, Otsuka. Postou. Whalers, né? Então, tipo assim, ele foi no Combiner em Brasília, que teve, e eu tava questionando justamente isso com ele. Falei assim, pega um cara da NFL pra gente comparar, né? Tem um comparamento de alto padrão pra gente ver em que nível que você tá, né? Aí ele falou, acho que era 20 repetições com 100 quilos. O wide, né? Um bom wide faz isso. Bem forte, né? Você vê 100 quilos, mano. Pega um DK Metcalf lá, Exatamente. que é um monstro, cara, tipo, joga quase toda posição que quiser de tanta força que ele tem. Mas você vai pegar, por exemplo, as posições mais de força, OL e DL, os caras fazem 45, 50, direto. Real. Mas, de novo, provavelmente esses caras estão se preparando para isso desde, sei lá, 12 anos de idade. A gente fala de uma cultura, né? nos Estados Isso, Unidos. os caras respiram futebol americano. Então, assim, eu acho que cai de novo nisso, no que você falou. Pequenas metas, talvez que gerem um pouquinho de desafio, mas tem que ser possível. Senão... Não vai. Tá. Gabi, eu vou fazer a sua pergunta, tá? Calma, espera, que eu só quero fazer a minha pergunta também. A gente respondeu, ou pelo menos a primeira? Aí a outra, ela mandou outra pergunta aqui. Tá. Mas calma, eu vou fazer outra pergunta pra vocês dois. Mentalidade. Dom ou treinável? Eu vou ser sempre do time do treinamento, né? Acredito que existem, sim, certas questões que são da personalidade de cada um e que os atletas, às vezes, alguns atletas têm mais do que outros. Vamos pensar, eu sempre tento levar para a questão física, técnica. Dá para treinar a técnica? Dá. Vocês trabalham com esporte. Tem atleta que tem mais técnica do que outro. Nasceu com um dom maior que o outro. A mente é a mesma coisa, né? Eu acho que tem, sim, questões de personalidade que ajudam. Ser mais competitivo, talvez. Ter mais resiliência. Ansiedade mais baixa. Tem várias coisas que podem ajudar. Mas dá para treinar. É que talvez não é uma pergunta um ou outro, né? Tipo assim, igual falou técnica, a gente pode pensar, por exemplo, no fisiculturismo, genética também, né? Não é um anulando o outro, mas talvez sejam características que todo mundo vai ter, por exemplo, quanto a algo mais inato. Dom, tipo assim, você nasceu com aquela, tipo assim, você nasceu com isso. Mas com algum nível você nasceu. Essa é a questão. Mas tipo assim, todo mundo nasce com esse mesmo nível de mentalidade? Ou não? Uns nascem com mais mentalidade que outros. Esse é o ponto, tipo assim, que eu queria ver com vocês. Aqui eu acho que porque cada eu tenho uma opinião sobre isso. É porque assim, a gente é fruto muito das nossas relações, do nosso meio, de questões genéticas, no sentido até mesmo de não é nem tanto de cromossomo, mas da nossa gênese. Então cada um vai ter isso num nível. Inclusive a capacidade de treinar isso. Então, assim, eu acredito muito que não é um ou outro, mas sim, você vai ter duas características distintas que, por causa do seu percurso de vida, acaso, histórico, vai... Eu concordo justamente com isso. Eu acho que é o meio que te influencia a tal mentalidade. Também, né? Mas assim, a gente acho que, tipo assim, em termos de mentalidade, né? Aí a gente já tá pegando o termo fisiológico. Tá. Tipo assim, que tal pessoa nasceu com um determinado número de fibra branca, por isso ele consegue ser uma recuperação melhor em termos de hipertrofia e tudo mais. Mesmo assim, eu ainda acho que também. Porque, por exemplo, o mesmo estímulo
vamos pensar, talvez 2 irmãos que nasçam numa mesma família. Teoricamente eles têm o mesmo estímulo. Aí que De tá, repente, Zé. um vai Não, comportar de um jeito ou outro. mas acho que com certeza eles não têm os mesmos estímulos. Pode ser criações diferentes da mesma família. Então, Eu por acho isso que que teoricamente é importante a gente levar o meio em consideração, muito em consideração. Então eu acho que o meio te influencia além do muito meio, mais. é como o organismo também vai responder ao meio. Isso é importante. 2 organismos não vão responder da mesma forma ao mesmo meio. É o mesmo Se é- estímulo. Ao mesmo estímulo. Você mesmo, eu coloco teoricamente, mas você diz, mas um irmão vai ser tratado diferente do outro. E vai. Então, até por causa disso. Acho que não dá para desconsiderar e achar que só porque é o mesmo meio, vai depender na época que você vive nesse meio, como que, de novo, nessas questões mais congênitas mesmo, você responde a ele. Mas é sempre, acho que sim, é sempre importante lembrar que dá pra treinar. É. Né? Dá. Sim, eu acho que é muito mais treinável. Eu É. tava vendo até aqui um livro chama o Mindset, Uhum. aquele livro. Sim. E ele fala justamente isso. Ele pega até um comparativo em que o professor treina os alunos que eles não são organizados, né? E ele treina os alunos para ele aprender a ser organizado. Uhum. Então eles Exatamente. têm, tipo assim, eles têm uma performance igual aos alunos organizados. Exato. Demora um pouco mais tempo, porque eles têm que aprender esse mecanismo, mas eles aprendem esse mecanismo. O que eu coloco Então aqui, eu acho que é treinável sim. eu não li o livro, mas provavelmente não necessariamente o mesmo treinamento para cada um. Não, com certeza. Uhum. Com certeza. Entendeu? Eu acho que sim, o estímulo com certeza deve ter sido o mesmo, mas de formas diferentes ali em termos de aspecto falado, né? Porque cada um vai interpretar de uma forma diferente. Mas eu acho que, tipo assim, é totalmente treinável. Totalmente treinável. Acho que alguns vão ter mais facilidade. Como uma questão física, Sim, uma questão sim. técnica, tática, né? Alguns vão ter mais facilidade. Mas sim, é treinável. A gente tem que sempre pensar que é treinável. Se a gente não acreditar nisso, acho que não tem porquê, né? Ter psicólogo. Tá os 4 aqui na mesa, né? Eu acho que tudo é treinável. Sim. Eu acho que tudo é treinável. Tipo assim, tem pessoas que vão ter estímulos mais fáceis, né? Sim, Igual, vamos falar em termos de atleta de fisiculturismo, né? Tem atletas que, tipo, você olha pro cara, o cara fala assim, caralho, velho, que porra que é essa, velho? O cara já nasceu com aquilo ali, filho. Né? Igual a gente tava conversando com o Diego falou que aquele cara da Angola, que ele viu, né? Assim, um cara fora da casinha, né? E nunca tinha tomado nada, né? Então, assim, tem gente que já nasceu com a pré-aptidão pra aquilo e tudo, devido ao meio que ele nasceu. Tem. Mas, tipo assim, cara, se você treinar duro, bater na tecla, você pode chegar, tipo assim, Sempre igual evolução, cara, sempre aprendizado entendeu? tem. Isso é humano. Tá? Então é foda. Vamos lá, perguntas aqui. E na questão, eu comecei a falar e a gente mudou o assunto, do esporte coletivo, como que é para gerir a você manter um time motivado e os aspectos individuológicos de cada um, sabe? Individual de cada um. Então, porque aí muito vai começar. Acontece a pergunta São- do time porque a pergunta da Gabi Tem a ver? com o coletivo. Porque começa que já viram 2 trabalhos. Você vai trabalhar cada indivíduo, é um trabalho, você vai analisar necessidades especiais de cada um dele e você vai, você pode usar até a metáfora, você vai trabalhar o grupo como se fosse outro indivíduo. Entendi. Obviamente, aí você vai começar. Então, vamos ver qual que é a questão do Davi, qual que é a sua questão do Braulio, qual que é a questão do Matheus. Quais são as características de cada um. Aí a gente começa agora a ver como que é a relação entre vocês dentro da prática. É outra coisa para ser analisada e trabalhada. Depois, por último, como é que é como equipe. Né? Então, teriam esses passos. Mas eu acho que um jeito que dá pra gente colocar muito isso. Indivíduos, e o grupo é um indivíduo que tem suas características, tem suas necessidades e cabe uma análise similar. Eu acho importante ter consciência de que, como o grupo, né, como indivíduo, muitas vezes tem uma frase clássica do Cristiano Ronaldo, né, que ele fala quando foi perguntado por que ele não estava bem, né, não lembro qual jogador do Real na época,
Ele falou que não tenho que trazer o cara para jantar em casa, tenho que jogar bola com ele, e, né? Então acho que esse sentido, você não, um grupo de futebol americano, por exemplo, que tem 70 atletas, às vezes nem conhece um ao outro, sabe nem que jogam, mas eles têm que estar sempre com o mesmo objetivo ali, focado no mesmo objetivo. Esse eu acho que é um dos focos principais, né, dentro da gestão de um grupo. Colocar todo mundo com o mesmo objetivo. Você não precisa, claro, se você gosta do cara ali, acha da hora o cara, a companhia da pessoa, a chance de você se dedicar é maior. Mas você não precisa gostar. Você precisa trabalhar junto com o cara para conseguir aquele negócio. Uma coisa que é muito cultural, por exemplo, quando a gente pega futebol americano, são, na verdade, 2 times dentro de um. Você tem um time de ataque com suas rotinas, com suas práticas. Você tem um time da defesa e pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, entre um jogo e outro, eles vão se pegar. Eles vão treinar um contra o outro como se fosse jogo. Tá? E aí, por exemplo, cada grupo vai ter sua característica. Você pega, por exemplo, dentro da prática, o time de defesa, por exemplo, pegando esse exemplo, né? Normalmente defesa no futebol americano é mais reativo. Então você está lá para destruir uma jogada. Se você simplesmente pedir que o outro jogue, ok. Normalmente o time de defesa é mais leve. O time normalmente não sente tanta pressão a princípio. Ataque, você tem que construir jogada. Tá? Então, é muito do perfil do atleta do ataque, ele está mais pilhado, ele está mais preocupado, enquanto o outro joga liso do outro lado. Ok, não conseguimos agora, sei lá, impedir um first down, beleza, marcar um ponto ali, ou pelo menos uma progressão no campo, eu só preciso atrapalhar ele uma vez. O time de ataque ele precisa construir toda santa vez. Então, assim, isso muda a característica, como, por exemplo, a equipe se comporta. Reage à pressão, reage ao nervosismo, estresse. Isso durante um campeonato, como isso pode ir minando ou não a partir de que vai vendo os resultados. Mas é o que o Matheus disse. No fundo, esse grupo está lá para um objetivo. Goste um do outro, não goste, se tolerem no caso, mas está lá para ganhar. Está lá para não só competir, mas quando a gente pensa em objetivo em esporte, a gente é ganhar. Vamos à pergunta da Gabriela. Quando o atleta já foi o top da galáxia, o prime, e ele cai muito de rendimento. Ela fala até do Luan, do Corinthians. Faz muito tempo que eu não vejo futebol. Agora você conseguiu me deixar triste, Gabriel. Pelo amor de Deus. Ela fala, ele deveria ter tido acompanhamento logo no início? O afastamento do esporte é ou não indicado? Nessa fase, tipo, cara, o atleta tá no pico, no supra-sumo da goiaba. Do nada ele perde rendimento. Tem muito aquela frase, né? Chegar no topo é fácil, difícil é se manter, né? Do ponto de vista psicológico também, porque você conseguiu o que você queria, né, cara? Você já chegou aonde você podia chegar, você tá top. Tudo que você trabalhou, você conseguiu. E agora, o que você faz? Né? Então, eu acho que, sim, o acompanhamento é necessário desde baixo. E quando você tá em cima, o que leva esses caras, que a gente vai falar aqui, Messi, Cristiano Ronaldo, Anderson Silva, Michael Jordan, esses caras querem ganhar e não sabem fazer outra coisa além de ganhar, eles querem ganhar, né? Então, assim, seja coletivo, seja individual, eu acho que quando você chega num topo, a chance de desmotivar é muito grande, porque você tem que criar novas motivações. Se você colocou uma meta e chegou no topo, você vai falar, pô, agora o que eu faço? Pra onde que eu subo mais? Né? Então, eu acho que quando o cara tá nesse topo, o acompanhamento é muito importante para criar novas metas, que a gente estava falando. Eu não sei se foi isso que ela perguntou também, no caso, talvez de parar, né? Então, o afastamento é importante, é viável quando você vê que o atleta tá começando a cair dentro do esporte coletivo, né? Dentro do esporte individual, o cara... Afastamento será que que sentido? Por exemplo, tipo ir pro assim, banco, vai pro tirar banco, um ano filho. sabático. Vai pro banco ali, fica um pouquinho pensando na vida. Pode ser Eu acho que não... Eu acho que pioraria a situação dele. Em termos psicológicos, eu acho que seria... mas aí vai, né?
tem uma palavra que a gente usa muito no esporte que é resiliência. Eu costumo dar esse exemplo assim para entender. As bolinhas de fisioterapia, de apertar. Resiliência, a gente aperta a bolinha, ela naturalmente faz o quê? Ela volta, né? Isso é a resiliência. Então, o cara tomar as pancadas do meio e voltar. Né? Manter-se na mesma forma. Então assim, todo jogador vai ter fase ruim, né? Então, vai do atleta ter essa fase ruim e conseguir voltar. Nesse caso, puta, falar do Luan é foda. Nesse caso específico do Luan... Sentido. Eu tô falando com sentimento. Obrigado. Mas, assim, um cara que chegou num alto nível, todo mundo queria em seleção, queria em Copa... E já no Grêmio ele já começou a cair. Eu acho que o afastamento aí tem que ser uma questão mais técnica, né? Mas pode gerar uma desmotivação do cara, né? Falar, poxa, não tem mais o que fazer. Mudou de time, começou bem no Corinthians, mas também caiu. Aí vai de outros aspectos que a gente também não consegue, né, entender, porque a gente não conhece o jogador. Né? O meio que ele tá vivendo. O meio que ele tá vivendo. Pode né? ser outros fatores o quanto externos. É uma questão que ele tá. do esporte, o quanto é uma questão pessoal, às vezes. Sim. Né? a Mas gente do não Luan sabe o que tá especificamente. influenciando ele a queda, né? Não, mas. Um abraço pro Luan aí. Grande ouvinte, nossa. Não, eu tava aí, lembrando Zé? aqui de um exemplo que você deixou de fora da lista dos competidores natos, né? Que é o Tom Brady, né? Seu ídolo maior, né? Não falo nada dele, não, porque aí tá um nível acima dos Ele demais. tá um nível acima, né? Os meros mortais, né? Sou Brady Zete mesmo. Mas assim, porque ele é um caso muito... Eu até acho que tem gente melhor que ele, mas ganhou menos. Essa é a discussão, né? Ele gosta, acha que o Tom Brady é o melhor de todos os tempos. Pra mim, eu fico mais com Peyton Manning, né? Mas são dois QBs, né? Futebol americano. Mas, por exemplo, Brady, ele é esquisito porque o que a gente tem de informação é uma ética de trabalho super puxada. O cara super Caxias. Parece que é um cara chato, né? Se for conviver no trabalho. E o cara ganhou tudo. O cara fez parte de um time que foi ganhando tudo durante quantos anos? Sei lá, em 2017 aí, aquelas contas. 15 anos. Ele ganhou quanto? 6 títulos. 6 títulos. Aí o cara, de repente, naquela já quarentão, não, aposentar, todo mundo, quando em boa forma na posição, aposentando com 37, 38, o braço já não respondendo para lançar a bola, já começa a ter muita dificuldade em recuperar da pancada que leva. O cara pega, me muda de time, vou aposentar, não vou, muda de time, foi campeão. De novo. Mas eu acho que ali, ele além da mentalidade que ele tem, eu acho que ele tem um espírito de liderança ali meio nato dele, velho. Que ele pega a equipe e chama a equipe, fala assim, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aí, talvez seja algo, por exemplo, o Matheus Tanto trouxe uma palavra... Foi naquele Super Bowl que ele pegou o time, reuniu e falou assim, esse estava atrás, né? E ele virou. Eu não lembro qual Super Bowl. Foi o Atlanta Falcons contra Temos história, eu e o Zé temos história. Você tá por dentro, hein? Eu sigo esses esportes, assim. Ok, mas tipo assim, velho... Pode fazer o registro que foi... Cara, que foi aquilo, velho? O time tava muito atrás. Eu não sei, eu acho que 3, 4 TT atrás, não era? 28-3. Tá 28-3, né? No final do primeiro tempo. Que porra que foi aquela, velho? Ele reuniu o ataque. Nem sei o que ele falou na época. Na época saiu as leituras labial e tudo mais, mas, cara, ele reuniu o ataque. O ataque voltou outro, velho. Ele foi pau. Campeão. Aquele jogo é um almanaque do que se fazer jogando futebol americano.
de condução de ataque no time, de tempo de relógio. Então eu acho que, Porque tipo assim, os caras foram ele tinha perfeitos. mas ele tinha um espírito de liderança, de trazer uma responsabilidade e chamar o time, motivar o time ali, tipo assim, Acho- fora do comum, cara. E acho que, eu não sei quem assistiu, Ele né? foi fora da curva ali. Aquele documentário do Michael Jordan, né? O The Last Dance. The Last Dance, né? Foi Do traduzido como Netflix. Netflix. Ali a gente vê isso, né? Que o Davi tá colocando, a mentalidade do cara. Doentio até. É. Né? O cara criava competição na cabeça dele pra conseguir... Eu acho que outro cara que, tipo assim, era da mesma forma também era o Black Mamba. O Kobe Bryant Kobe também, Bryant, cara. a Tipo assim, Mamba Mentality. Cara, ele é um cara fora Era da curva. fora. Os caras criam competição até onde não tem pra conseguir, né? Tem tanta história disso. Chega a ser doentio, né? Esse É muito esse o que você padrão. falou de metas pessoais, viram É. um próprio jogo dentro dele. Mas assim, você falou muito de uma palavra resiliência, que eu acho que pensando na pergunta da Gabi, que é se aguentar a porrada que você leva, é você aguentar perder e voltar como se nada tivesse acontecido ou até motivado por isso. Uma outra palavra, que eu até comecei a falar do Brady por causa disso, eu acho que é agressividade. Agressividade não no sentido de violência, mas daquilo que te impulsiona. De novo, essa questão de vontade, fome. O cara ganhou tudo. O cara é rico pra caramba. Não tem, talvez, algo pra gente falar. O que falta pro cara? Competir. Falta um próximo jogo. E é isso que dá tesão no cara. Essa é a agressividade dele. E você pode ver que isso é constante em todos esses casos que a gente vai lembrar. Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Jordan. Michael Jordan indo pro beisebol, né? Tipo assim, Nada Porra, que ele tá fazendo, né? horrível, Aham. mas é da natureza do cara ter essa fome, se desafiar. E isso eu acho que puxa muito, por exemplo, o espírito de liderança. Como é que você fala não pra um cara que tá lá, tipo, 5 da manhã e saindo meia-noite? Nesse aí que você falou, né, Davi? O cara tá... Eu lembro que ele fala... a gente não pode mais errar. A gente não pode mais errar. E falando e olhando pros jogadores dele e repetindo essa frase. A gente não pode mais errar. Sem mais desculpa, sem mais foi mal, sem mais não falha minha. A gente precisa parar de errar. Isso é de um cara que tá chegando e que também pode bater no peito e falar: vocês querem ganhar? Vocês vão ter que suar. Né? E aí que tá a questão também de desses jogadores, assim, não serem os caras que vão chegar mais cedo para treinar. Os caras têm motivação, os caras estão... eles não sabem fazer outra coisa que não seja treinar para competir. É o que né? entra naquela mentalidade organizada. Exatamente. E isso... Que o livro chama... Eu acho que era mentalidade organizada. Eu não lembro mais. Mas tinha dois coisas. Sim. O livro cita até o Michael Jordan. Que tipo assim, ele chegava no treino mais cedo justamente pra fazer os 1000 e tantos arremessos que ele fazia até acertar. Aí chega um rapaz novo ali, um novato, fala assim: não, vou chegar lá, vou destruir. Vai ver recém-draftado, promessa... Ver o Michael Jordan lá chegando mais cedo. Você fala: ou eu me esforço ou tô ferrado, E né? você vê isso muito até no documentário mesmo, tipo assim, não fala às vezes nem com o outro. Que aí você perguntou muito da questão do convívio em grupo, da prática em grupo, né? A gente tem vários estilos de lideranças. Dentre eles, um dos mais efetivos é pelo exemplo. O Brady, por exemplo, não apontou o dedo em ninguém. Olha, você errou. Não podemos mais errar. Ele sempre Todo fala... mundo sabe o que errou. Todo mundo sabe ele a fala rota no que... senso coletivo. Nós não temos que errar. É onde o grupo vira um indivíduo. Né? Nós E somos ter essas pessoas que conseguem personificar isso... É massa. E a questão da liderança é legal também falar, só rapidamente, porque o Zé falou importante, tem vários líderes, né? Quem tá foi perguntado a questão do grupo, gerir o grupo, uma das coisas principais é você identificar quem são os líderes do grupo. E quando eu falo líder, a gente pega muito, por exemplo, o esporte coletivo, o tal do capitão, né? Mas eu me lembro muito da seleção de 2002, né? Que tinha um capitão, que era o Cafu, né? Antes era o Emerson, depois foi o Cafu. Só que tinha os capitães da resenha, né? Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. Eram os caras ali que na resenha, ali no vestiário, Rivaldo.
um pouco mais quieto, mais calado, né? Mas Ronaldo, Roberto Carlos, eram os caras da resenha, os caras que, assim, comandavam mesmo ali no pagode, né? E isso é importante pro treinador identificar. Esses caras, eles não vão ser talvez o cara que vai chegar lá no campo e bater no peito, ó, gente, vamos lá. Mas é um cara que vai liderar o grupo em outros sentidos também. Então, identificar os líderes é importante. Não só esse líder máximo, só que quem que é o líder da zoação, quem que é o líder... Porque na hora do vamos ver, esse cara que vai te ajudar. Vai te ajudar também no coisa. Ele tá sendo líder em quê, né? Sim. Vai ser um líder tático dentro do campo ali, que vai conseguir reorganizar, é o cara que vai, de repente, às vezes não ser tão bonzinho, né? Mas vai chegar, de repente, num quarto, numa concentração, e então, o que tá acontecendo? E aí? Vamos parar de mimimi, vamos parar de conversa? Qual que é o teu problema? Fala que a gente resolve. Nós precisamos jogar. Então, você vai identificar essas figuras em que elas podem ser confiáveis, em que elas vão acrescentar. Inclusive, às vezes, para a gente ter que fazer a para o outro, pensando nessas pessoas que às vezes têm esse jeito de cobrar e podem parecer muito tóxicas, às vezes sendo, você tem que fazer o controle do grupo para que eles não surtem com essa pessoa. E às vezes isso que vai te dar um resultado gigante e não ir lá e tolir o cara, cortar o cara. Então é muito sair empilhando também prato, né? Tipo aquele malabarista que tipo, vai batendo e vai aquele monte de prato ao mesmo tempo. É delicado esse trabalho. Eu queria falar da mentalidade, né? Você enxerga que todo mundo que tipo, sobressaiu no esporte, a gente tá falando de esporte, mas pode ser até em relação à vida, né? Mas tipo assim, igual Mike Tyson falava isso, que assim, foi perguntado pra ele assim, se você descobrir que seu adversário acorda mais cedo, cara, eu vou acordar sempre mais cedo que ele, pra me treinar. Mas assim, o Jordan sempre chegava mais cedo no treino pra arremessar. Cristiano Ronaldo também, ele era o último a sair do treino, ele é o último a sair do treino também. Então tipo assim, o cara sempre quer mais, sempre buscando mais, sempre fazendo mais que todo mundo pra estar ali na frente de todo mundo. Então essa é a mentalidade que o cara tem que buscar. Eu acho que é muito difícil falar de uma mentalidade campeã, mas se a gente pode falar é nesse sentido. Esses caras aí, eles têm uma coisa em comum, não tem jeito de negar. Esses caras são viciados em vencer, eles são fissurados em vencer, eles não admitem alguém... Beira o patológico. Beira o patológico, beira a doença, beira a loucura. Mas eles são fissurados em vencer, eles não aceitam outra pessoa melhor do que eles. Pode perguntar, aqui nós quatro, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? A gente pode ter o 2-2 aqui, né? Mas na cabeça do Messi é ele, na cabeça do Cristiano Ronaldo é ele. Não tem jeito, não tem outra resposta para os dois. Né? Então acho que essa mentalidade de eu sou bom, eu sou foda, eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu preciso continuar treinando para eu conseguir sendo foda. Me manter exatamente. Talvez é o que faltou pro Luan. Pode ser. E essa é uma mentalidade. Ele chegou numa fase tipo de acomodismo, aonde ele desvinculou a mentalidade dele organizada para não organizada, porque ele se acomodou dentro da fase. Exatamente. Esse é um caso que só às vezes conversando com ele, olha lá para saber, né? E olha lá. Mas assim, que uma coisa mas assim, visualmente, externamente pode ser um... Estamos levantando possibilidades, né? Mas assim, algo que não dá também pra gente generalizar é esse tipo de comportamento. O que a gente tá colocando aqui, esse máximo, utópico, beirando patológico, mesmo dentro de qualquer esporte de alto rendimento, mesmo tendo pessoas que sim já foram campeãs, ainda se encontra isso em poucos. Não dá pra falar que isso é regra. Não, sim. Sempre tem aquele cara que vai se destacar e ficar fora da curva. Aquele que vai se destacar um ano e ok, tá bom, vou fazer outra coisa, vou ficar aqui, tô tranquilo em abaixar o nível, não quero pagar, porque uma coisa que a gente tem que pensar esses caras pagam um preço muito alto por isso. Isso tem um desgaste, isso tem uma cobrança em outros aspectos, inclusive psicológicos. Esse nível de dedicação não é de graça. Então, tem muita gente que não vai querer pagar isso. E tá bem não querer pagar. Aí é cada um, né? Mas esses caras são poucos. São poucos mesmo. Bom,
Galera, eu queria, tipo assim, tem muito atleta que vê, acompanha a gente e tudo mais. Eu queria que vocês passassem, tipo, uma pincelada em algum treinamento que o cara pode fazer pra melhorar a mentalidade dele. Igual você falou, Matheus, começar de pouco em pouco, beleza. Um que mais ainda ele pode fazer? Bom, a melhor coisa é procurar os profissionais, né? Sim, com certeza. Com certeza. Entendeu? Claro. Mas, tipo assim, porque, vamos falar, o cara não tem condição financeira ainda de procurar. Mas ele quer melhorar. Então, é o que eu sempre converso com o Zé, né, Zé? A gente melhorando o cara, ele vai se melhorar, vai ter uma condição financeira melhor e, lógico, vai procurar profissionais pra sempre estar melhorando. Entendeu? Uma das técnicas que eu gosto mais de falar é da visualização. Eu gosto de dar um exemplo também pessoal, né? Quando eu fui tirar a carteira de motorista. Visualizar o percurso, fazer aquele percurso na sua cabeça 1000 vezes. O que eu preciso fazer? Preciso entrar no carro. Agora eu não lembro nem a ordem, você botar o cinto primeiro, mas mexer no retrovisor, mas é uma coisa assim. Né? Tem que fazer. O atleta, tem alguns estudos legais assim, que o nível de gasto energético, um atleta que está fazendo uma visualização bem feita, quase que corresponde ao mesmo gasto energético do atleta realizar a atividade física. Então vamos pegar... Você fala em atividade mental. Oi? Você fala em atividade mental. Até, se bem feita, até em gastos calóricos. Tá? Vamos, assim, alguns estudos conseguem uma visualização bem feita. O que é uma visualização? Você imaginar aquilo que você está fazendo, e quando você consegue imaginar aquilo de uma maneira muito precisa dentro do que você vai fazer na hora da competição. Principalmente esportes individuais, que é o que eu mais trabalho. Então, tudo você visualizar desde o início. Como é que você acorda? Fazer aquele dia na sua cabeça. Botar uma rotina é algo extremamente importante. Rotina, tá? Organizar a sua rotina dentro do seu treino, dentro de uma rotina. Organizar o seu, por exemplo, quem trabalha com esporte individual, quem trabalha às vezes com academia, ver alguém tem uns rituais antes de extremamente importantes, né? Ter um ritual antes de você fazer um determinado exercício, porque aquilo te dá concentração. Fala, eu fiz esse ritual, acabou. A partir de agora, eu sou atleta, eu estou ali para fazer o meu melhor. Então, eu acho que visualizar. Outra coisa que é básica, que todo mundo pode aprender, respirar. Respirar é básico, né? Porque a gente não sabe respirar. E a gente não sabe respirar. A gente não sabe respirar. Então, respirar certo, aí tem as técnicas de respiração. A gente tem muita coisa, muito material legal no YouTube, tá? De técnica de respiração. Sim, é básico para você controlar a sua ansiedade, para você conseguir focar no exercício. E a partir daí, seu desempenho tende a melhorar. Posso quase que afirmar que o desempenho tende a melhorar, né? Uma boa respiração, visualizando, diminuir a ansiedade, tudo isso tende a melhorar. Então, eu acho que a visualização é um dos que eu mais recomendo, assim. Passa na sua cabeça várias e várias vezes o que você vai fazer, né? Aí eu falei desse estudo, né? Quando você consegue ter uma visualização boa, por exemplo, um atleta de 100 metros de atletismo, ele vai ter essa visualização da prova dele em mais ou menos 8, 9 segundos, que é o tempo que se... né? 9 e pouco, 9, 10, 9 e pouquinho. Em 9, 10 segundos o cara vai ter uma visualização da prova inteira na cabeça dele. E aquilo vai despertar nele um gasto energético que vai, né, colocar ele num nível muito alto de performance, né? Então essa visualização é sempre muito importante. E dentro dela ir respirando. Eu acho que básico é isso. Junto com a respiração, esses 9 segundos vão durar quase 1 minuto. Sim. Tendo clareza de cada movimento, de cada etapa dessa arrancada. Acho que talvez algo para começar, eu acho que você tem que ter clareza sobre qual é a sua condição e qual que é seu objetivo possível dentro dessa condição. Porque talvez isso, aí somando ao que o Matheus falou
da visualização e principalmente da respiração, e até voltar nisso. Você consegue fazer que, por exemplo, no momento da sua prática, exista na sua frente só a prática. Não o resultado que talvez possa acontecer, não o que vai acontecer depois que esse resultado vier. A gente tem um problema muito grande em lidar com informações que a gente não tem, com lacunas de informação. E é normalmente nessa hora que a gente a gente tenta preencher essa informação e a gente preenche com aquilo que tem de mais persecutório na nossa cabeça. Poxa, estamos entrando num tatame ali, o cara tá do outro lado, já acabando de aquecer, o juiz já vai chamar ele. Poxa, como é que ele joga? Que tipo de guarda ele faz? Será que ele vai me trazer para a guarda? Ele vai tentar me derrubar e passar? O que vai rolar ali? Você não tá tendo a luta, mas na cabeça tá tendo uma e você não tá lutando ela, você já tá perdendo ela. Então, assim, qual que é o seu objetivo? É ganhar uma luta. Talvez ali naquele momento, como eu estou começando, por isso entender a sua realidade no momento, é simplesmente ter a experiência da luta e fazer um controle do meu fôlego, do meu gás. Talvez não dar aquele dump de adrenalina. Talvez ali seu objetivo para aquele campeonato vai ser só isso. E na hora que de repente você está entrando no tatame e vem todas essas coisas na cabeça, respira. Presta atenção na frequência com que você está respirando. Quão curta está ela ou não. Normalmente, quando você consegue prestar atenção na sua respiração, você não vai ter, digamos, tempo, cabeça para fantasiar. E talvez aumentar a sua ansiedade, você se desconectar com aquele momento. Às vezes, até você voltar, já foi 15 segundos de luta. Você já está finalizado, você já está numa posição onde você perdeu pontos. Está numa situação talvez muito complicada para conseguir reverter. Por vezes você começa a praticar no meio da coisa. E aí, ainda mais, você trouxe 100 metros rasos, eu trouxe aqui o exemplo do jiu-jitsu. Você já pode estar numa situação que não tem volta. E aí, eu acho que, fora o que a gente possa falar, mas o Matheus mesmo já falou, tem muito conteúdo no YouTube. Hoje, com a internet, a gente tem muito acesso à informação. Então, se não consegue, às vezes, ter acesso a um profissional, é possível você ter essas outras fontes de informação. Eu digo por mim, eu acredito que até o Matheus mesmo, por mais que às vezes a pessoa não tenha condição de contratar a gente, eu sou muito aberto, por exemplo, quanto à informação, no que eu puder ajudar, no que eu sei, às vezes para um contato, uma orientação, não custa. Tá? E aí fica também, eu acho, a importância dos profissionais, né? Porque, sendo bem sincero, uma coisa é eu chegar para um atleta e falar. Outra coisa é o seu mestre, é o seu treinador, é o seu professor, é a pessoa que você admira, que põe confiança, chegar e falar. Então, um treinador, um instrutor, um professor, né, bem informado, que entende essas questões psicológicas do aluno, do atleta, ele vai ter muito mais chance de obter desempenho. Então, assim, eu trabalho com alguns atletas em clínica, mas o sonho é trabalhar dentro de uma comissão, né? Quando você trabalha em conjunto, aquilo é muito melhor. Então, assim, falo isso para os preparadores, para as pessoas que trabalham com esporte, também buscarem esse conhecimento, que aí você vai conseguir. Eu sempre brinco que uma coisa idiota, contar. Tem aluno que conta de 1 até 10 e tem resultado melhor que aluno que tem aluno que conta 10 até 1. Né? Então, isso é uma coisa boba, mas que às vezes para algum aluno faz a diferença. Então, quando você tem entendimento nesse aluno, você consegue ajudar ele melhor. E eu acho que essa questão a gente vai sempre bater na respiração. Respiração é a base de tudo. Acho que você traz uma coisa, eu acho que aí talvez até um desejo nosso, né? É uma coisa que a gente teve essa experiência nos Zebus, trabalhando em comissão, né? Mas a gente às vezes aqui focou muito, por exemplo, nos atletas, né? Na mentalidade do atleta. E por vezes a gente negligencia comissão, treinadores, preparadores, porque os treinadores hoje em dia é muito carente nessa parte.
Porque, muito carentes. de novo, Eu não sei, por conta de mentalidade ultrapassada, né? De achar que é frescura isso, né? Ou até mesmo de não ter o acesso à informação. Tem muita perseguição, os treinadores sendo persecutórios muitas vezes, Exato. né? Ah, o cara vai chegar, vai explanar o que acontece aqui dentro do treino, vai falar mal de mim, vai tomar meu lugar no sentido do cara vai começar a me ouvir. E nada disso, porque, como eu falei, uma coisa é você chegar, você tem que entender que dentro de uma comissão técnica você é mais um. E o treinador, ele acaba sendo o cara mais, né? Vamos dizer assim, ele tá na cadeia de liderança ali, é o chefe, é o cara que vai colocar todo mundo para jogar. no esporte americano a gente tem até a figura do head coach, Head né? coach, né? É o cara... cabeça, é o cara que manda em todos os outros treinadores na equipe, é quem dita o caminho, né? E aí eu vou chegar e falar, né? Por exemplo, tá aqui vocês que trabalham com isso, estão lá com aluno todo dia lá. Aí chega aí eu vou falar alguma coisa, não, tem que respirar. Quando eu falar vai ser uma coisa, vocês falando com um atleta que estão com vocês ali todo dia é outra, né? Muda completamente. Então acho que isso é uma parte muito importante. Quanto mais o professor, o instrutor se adapta a esses sentidos aí na Trabalho melhoria. multidisciplinar é essencial. Nessa jornada de uma competição, de uma busca por um campeonato, a gente tem esses diversos elementos. É o atleta, é a comissão. A gente até separa essas peças, essas engrenagens, para entender cada uma delas. Mental, físico, técnica. Mas quando a vida vai começar mesmo, é tudo girando e tem que estar uma em sincronia com a outra. Não tem uma mais importante, não tem uma figura que sobressai. De novo, essa máquina tem que ser organizada para um fim, para um objetivo. Falando de esporte de alto rendimento, todas ganhar. as engrenagens Elas são têm que importantes. girar Todas, em sincronia para todas isso. são Senão, importantes em gerar justamente para o objetivo ano que comum. vem a gente tenta de novo se tiver um time ano que vem. Justamente. Galera, chegou o momento de jabá. Fazer propaganda para vocês, lógico. Então, assim, sempre passa bom, né? contato, passa Instagram, se vocês quiserem. Tá na descrição do vídeo, eu não sei se é o Instagram que podia colocar, mas é o Instagram que Eu tá não achei lá. Instagram, não. Tá lá na descrição do vídeo. É o nome. Então, assim, passa lá, é que passa contato. Eu acho que a gente veio Quem quer tanto para procurar- falar de esporte, que não é por agora, talvez não é o filão principal, né? Eu vim tão livre para falar disso que eu nem Sim. pensei em contato, nem em Instagram. Mas passa o contato aí. Vamos lá, né? Vamos pelo menos, né? Vai que. Vai ter. Vai que algum atleta tá vendo e Exato. assim, caralho, eu tô precisando Mas- disso mesmo. Mas a gente Faz o pode- atendimento online, só presencial, como é que é? Agora, tipo assim, deu pós-pandemia, liberaram isso aí, né? Os eu conselhos, acho- né? Eu não sei se o conselho de psicologia ainda tá Sim, liberando, né? Liberou. Isso é algo que não vai voltar Não vai atrás, voltar. veio para ficar uma realidade nova. Então, assim, faz o jabá aí de vocês. A gente atende, parece que nós dois atendemos juntos, mas não, né? Cada um a seu nível. Quem quiser, Matheus Andreoli, Matheus com H no Instagram. Lá é meu Instagram pessoal, mas eu também tenho meus números profissionais, né? O contato, e-mail, telefone, né? Matheus Andreoli com L só. Atendo atletas, como eu disse, mas também atendo clínica de maneira geral, tá? É isso, né? Acho que é. Tem e-mail? Rapaz, tem, mas nem... Nem lembra, né? Passa o WhatsApp. Então, Não sabe o WhatsApp? né? Seu WhatsApp, 9034, que é importante, porque Sim, vai atende ter. online também, né? senão de repente vai aparecer alguém recebendo uma ligação em Londrina com esse número. Provavelmente. 034 99800 8276. Aí pode entrar em contato aí que a gente conversa direitinho. Isso aí, passa aí, Zé. Vamos lá. Eu, no meu caso, trabalho mais na clínica, mais nessa parte, mas assim, se puder ajudar a trocar uma ideia mesmo nessa área de esporte, eu vou passar o Instagram mesmo pessoal, que eu nem gosto muito de ter isso como profissional. Então, o user é Zemons, Zemons. Contato para a clínica aí, pessoal, se quiser chamar no WhatsApp, também é uma forma muito prática da gente trocar essas informações. É o 34 99126 3537 e e-mail jgspsicologia@gmail.com. O que o pessoal precisar e a gente puder ajudar,
As portas estão sempre Estão à abertas. disposição. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. O bate-papo show de bola, tá? Tem assunto aqui pra nós. Tem Ô, assunto aqui porque, pra tipo assim, a gente daí tá conversando, o negócio vier. tá engatilhando e vai. E olha que a gente nem falou das histórias de esporte, né? Realmente Viu? as que... Então, assim, pode vir outros podcasts aí ainda, tá? Até trazer atletas mesmo pra gente ver, trazer a Fazer anamnese ao vivo experiência, aqui, ó. fazer uma Legal. anamnésia. Dá pra criar muita coisa. fazer dá pra- experiência, troca a de gente pode trocar muita ideia. nisso, né? sim, com o atleta, né? Fazer um bate-papo com o atleta e tudo mais. Não diria nem uma anamnésia, porque aí exporia muito o atleta, né? Mas em termos de vivência, né? Sim, sim, a gente pode gente, trocar eu muito. Trocar ideia e Eu tudo acho mais. que Então, conversar é algo assim, rico e nunca é demais. atrapalha, né? Não, também Então, queria... assim, agradecer demais vocês dois. Sim, eu quero agradecer o convite. Acho que eu e o Zé... Ficou mais soltinho, Matheus? vai ficando um pouquinho, né? Ele tava todo vai nervoso, adaptando. ele chegou até com luz de frio aqui. Mas falar de esporte, né, cara? Falar de esporte a gente vai soltando. Quem gosta não tem jeito, né? E eu e o Zé, a gente já se conhece há bastante tempo. A gente já é amigo há muito tempo, tá? Então a gente conversa sobre isso direto, né? Então é muito bom estar podendo fazer isso aqui na frente de duas pessoas que também gostam, que entendem, que estão abrindo, né? Eu vi que já teve outra psicóloga aqui que veio falar também. Então, assim, não é... Tá querendo, né? Ouvir pessoas Sim, diferentes, de nichos diferentes. Então, Porque a agradeço gente demais. sempre fala de mindset, né? Então, tipo Uhum. assim, a gente fala de mentalidade de atleta, principalmente de fisiculturismo, né? Porque, tipo assim, a mentalidade é o que manda no fisiculturismo, né? Assim, é o físico, sim, filho, mas se o cara não tiver uma mentalidade, cara, o cara não consegue um físico Disciplina pra extremo. isso, né? Porque igual o fisiculturismo é um físico extremo, que o cara tem que chegar ali, o cara tem que chegar no ápice do físico dele mesmo. Não, Como é que o cara vai conseguir isso? Cara, e até mentalidade, algo, por velho. exemplo, que a gente nem falou hoje, aí realmente fica para outra conversa, mas, por exemplo, como é que um atleta de alto rendimento, e a gente pode pensar muito no fisiculturismo, lida com dor. Sim. Então, assim, precisa ter esse mindset mesmo, isso muito Dor, tratado. fome. Sim. Então, A gente acha que na hora da competição também os chegar extremos, lá, tipo assim, o Aquela fasezinha gostosa do cutting. O fisiculturismo parte. é o... E a gente acha que na hora da competição, eu li tava lendo o foco que é necessário na hora da competição, né? Aquilo, como que é necessário você estar presente ali, focado. E a gente que vê de fora acha que é lá chegar e fazer As poses as e é poses, só. é isso, que não, mas o foco de repente necessário não para aquilo é conseguir muito... expressar e o trabalho todo que você fez não mostrar. Exato. Então Porque, tipo assim, é um trabalho tipo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, expressado ali em quantos minutos, bro? 1 minuto, 2 minutos. 2, Então. 3 minutos ali em cima do palco, cara. Máximo, Vamos botar aí o máximo, super assumo que o cara vai permanecer 3 minutos. Assim, é um trabalho de quase de uma vida em 3 minutos pra Se você esses 3 demonstrar minutos- aquilo ali, entendeu? E pega os 3 minutos piores da vida do cara, já joga todo o trabalho jogado fora, né? Eu acho que é isso que a gente trabalha. volta tá? para as dicas que você deu, mentaliza, Mentaliza, visualiza esses respira. 3 minutos, cara, faz isso virar meia hora, pegando cada detalhe, mas enfim, gente, aí já vai virar outra conversa. Sim. Conversar sobre o que a gente ama, o que a gente é apaixonado. Daqui a pouco a gente vai começar a emendar de Não, novo. não. Tem trabalho amanhã Sem trabalho amanhã cedo. Mas foi queria- muito bom, agradecer demais vocês dois, tá? Foi muito Agradecer esclarecedor, tá? Em relação a mentalidades, em relação às atividades, né? Que podem ser feitas para trabalhar amadurecer essa mentalidade, né? Em relação a atletas e não atletas, né? Então, o princípio também funciona para não atletas, funciona para uma vida com certeza, cotidiana exato. normal, que o cara quer fazer um objetivo, então ele mentaliza aquele objetivo, visualiza ele naquela situação mesmo, vivendo aquela situação, então vai ajudar não só atletas, mas também não atletas. Quando a gente Então, fala de alto rendimento, a gente está falando da exceção à regra, Sim. né? Mas isso, nos níveis adequados, com consciência do que você quer, o objetivo pode trazer muito benefício para a vida.
Então, eu gostaria novamente de agradecer, né, o Nós convite. agradecemos vocês. É muito bom estar aqui, bem bacana. Tem que mandar um beijo pra Mariana, que ela tá assistindo a gente. Pode mandar. Se eu não mandar, Vou mandar. pega ruim pra mim. Então, Mário, um beijo, tá? Todo mundo manda um beijo pra Mariana. Mariana, Mari, um beijo. Todo mundo manda um beijo. Tá assistindo, tem que mandar. Vale. Gente, obrigado pela oportunidade de novo. Nós Falar agradecemos. sobre algo que pra gente pra mim é apaixonante. Sempre é um prazer. É isso aí. Galera que ficou com a gente até agora, muito obrigado, tá? Muito obrigado pra todo mundo que tá vendo. Quem vai ver também, muito obrigado. Não se esquece de inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha também. Estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Amazon. Curte a gente lá também. E até a próxima quarta-feira, viu? Até a próxima, galera. Isso aí.